Convido os irmãos para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós leremos os 12 primeiros versos deste capítulo. Marcos, capítulo de número 2. Do 1 ao 12. E assim nos diz o texto sagrado. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam a palavra. Alguns foram ter com ele, paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito. Disse ao paralítico. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor, e agora que nós acabamos de ler a Escritura Sagrada, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a ação do Espírito Santo, para que o Senhor me abençoe na comunicação da Tua palavra. Senhor, abençoe os teus filhos na compreensão da mesma, e que através das lições desse texto, todos nós cresçamos no conhecimento do Senhor. Abençoa-nos nisto, e que esse conhecimento não seja apenas um conhecimento teórico, mas que a gente possa aplicá-lo na nossa vida. Por isso, abençoa-nos, para que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas sejamos servos diligentes, praticantes. E que o Senhor também nos abençoe, ó Deus, tirando de nós toda preocupação que possa comprometer a nossa atenção, para que ouçamos a Tua voz, cresçamos no conhecimento do Senhor e vivamos uma vida que o agrade. É no nome de Jesus que nós rogamos essas bênçãos e mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém.
Falei que o César tem uma unção diferente, rapaz, com ele. Falei para os irmãos, o César tem uma unção diferente, comigo nem sempre dá certo esses aparelhos. Irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência predominantemente de romanos. E para os romanos, o que mais interessava a respeito da vida de uma pessoa eram suas conquistas, a sua força, o seu poder, suas vitórias. Os romanos dominavam boa parte do mundo. Seus exércitos eram extremamente poderosos. Os cidadãos romanos se vangloriavam do poder de Roma, de suas conquistas, de suas vitórias, da força e poder dos seus exércitos. E Marcos vai anunciar-lhes um Salvador que foi rejeitado pelo seu povo e morreu na cruz. Para os romanos, morrer em uma cruz, como Jesus morreu, era um sinal de fraqueza, de derrota. Então, como que os romanos poderiam acreditar, crer, confiar em um Salvador rejeitado pelo seu próprio povo e morto em uma cruz por ordem de um governador romano, Pôncio Pilatos? Isso era inconcebível para eles. Por causa disso, neste evangelho, Marcos vai fazer uma defesa da cruz de Jesus. Ele vai argumentar que a cruz de Jesus Cristo, não foi uma derrota, e sim um brado de vitória. Que na cruz Jesus triunfou sobre a morte. Que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, que Jesus na cruz libertou seu povo do maior tirano, a escravidão, que na cruz Jesus libertou o seu povo do domínio de Satanás. E como que ele faz isso? Ele vai mostrar que a rejeição de Israel e a morte de Jesus na cruz fez parte do plano de Deus para libertar o seu povo. E por isso que neste evangelho, o que mais é descrito são os feitos de Jesus, os seus milagres, mais do que as suas palavras e os seus discursos. Marcos enfatiza as ações de Jesus. Se nós olharmos lá no primeiro momento, ele apresentou a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto. Jesus derrotou o valente e agora vai despojá-lo de seus bens. No verso lá, no capítulo 1, verso 16 a 20, ele demonstrou a autoridade de Jesus para chamar pessoas para segui-lo. Ele chamou Pedro, André, Tiago, João, e o texto vai dizer que eles imediatamente deixaram tudo e o seguiam. E lá nos versos 21 e 28, Marcos demonstrou a autoridade de Jesus para ensinar. O texto vai dizer que Jesus ensinava com autoridade. Pois ele vai mostrar o poder de Jesus para libertar as pessoas de espíritos imundos. Ele ordenava e os espíritos imundos o obedeciam. Depois, a autoridade de Jesus sobre todo tipo de enfermidade. Ele toca as pessoas e são tocadas por ele e elas ficam curadas de todo e qualquer tipo de enfermidade. E nos versículos 40 a 45, observamos Jesus purificar, limpar um leproso. Então, o poder de Jesus para restaurar a condição espiritual de uma pessoa, o poder de Jesus em restaurar os relacionamentos de uma pessoa com Deus e com o próximo, no caso ali do leproso, sendo o purificado. E a cura desse leproso, então, agora já Jesus faz uma plataforma para demonstrar o seu poder sobre o maior problema do homem, o pecado. E como que isso foi demonstrado? Jesus, depois de curar o leproso e de um período de pregação ali nas cidades e povoados da região da Galileia, ele retorna para a sua base, que é na cidade de Cafarnaum. E assim que ele chegou, a notícia se espalhou, que ele estava em casa. Provavelmente ele estava na casa de Pedro. E ao saber da sua chegada, inúmeras pessoas se aglomeram na porta da casa para ouvi-lo e serem curadas. E ele anunciava-lhes a palavra de Deus. E enquanto Jesus pregava, 4 homens aparecem trazendo um paralítico deitado em uma cama para que fosse curado. E não havia possibilidades destes homens se aproximarem de Jesus, pois dentro da casa e na entrada havia muita gente. Então, qual é a ideia destes homens? Vamos aproximá-lo pelo eirado. E eles sobem ao eirado, abriram um buraco ali no teto
e baixaram o paralítico no lugar onde Jesus estava. Jesus olha para o paralítico e lhe diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos, os escribas, estavam ali, mas como críticos, observando os ensinos de Jesus para tentar surpreendê-lo em algum ensino contrário à lei de Moisés. E quando Jesus disse ao homem: perdoados estão os seus pecados, esses líderes se arrepiaram, certamente se entreolharam, dizendo consigo mesmo: isto é blasfêmia. Quem esse homem pensa que é? Só um tem poder para perdoar pecados, Deus. Jesus, onisciente, conhecendo o que se passava nas mentes e nos corações destes homens, disse-lhes: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os seus pecados, ou toma o teu leito e vai para a tua casa? Embora eles não respondessem, certamente ali houve um silêncio, mas certamente o mais difícil era curar o paralítico. Diante disso, Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico então se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito e retirou-se à vista de todas as pessoas. Todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos uma coisa assim. E a partir desse texto, da dupla cura deste homem, física e espiritual, aprenderemos sobre essa questão, poder de Jesus para perdoar pecados. E neste texto nós observaremos essa realidade, a cura deste homem, através de 5 cenas. A primeira cena é a fé dos homens e a fé do paralítico. A segunda cena é a reação de Jesus à fé destes homens. A terceira cena é o questionamento dos líderes religiosos. A quarta cena é a resposta de Jesus a esse questionamento. E a quinta cena, a atitude da multidão diante do perdão e a cura. E por fim nós faremos algumas aplicações para a nossa vida. Então vejamos a primeira cena, a fé dos amigos. Do verso 3 ao 5, diz a palavra de Deus: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então a primeira coisa é a fé destes homens. Como já dissemos, Jesus chegou em casa, uma multidão de pessoas se aproximaram, provavelmente, não sabemos, mas de repente umas 50 pessoas, as casas eram pequenas, quem sabe mais umas 100 pessoas ali à porta, e ele está anunciando a palavra de Deus. E qual é a mensagem que Jesus está transmitindo? É a mensagem que ele começou lá no capítulo 1, do verso 14 e 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Esse era o teor da mensagem de Jesus. O Messias chegou, o Cristo prometido, profetizado, anunciado está entre vós. O reino de Deus está presente, portanto, se arrependam dos seus pecados e creiam em mim, em Jesus. Nós não sabemos qual era o texto, quais eram os argumentos, mas a mensagem no seu todo era esta. Todas as mensagens de Jesus eram uma chamada ao homem para arrepender-se dos seus pecados. E agora essa realidade vai ser demonstrada através da chegada desse paralítico e os seus amigos. O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, se arrependam. Jesus está dizendo: eu estou aqui trazendo reconciliação com Deus, o perdão de pecados, e vejamos como isso se deu. Ninguém conseguia aproximar-se de Jesus naquela ocasião, principalmente 4 homens transportando uma pessoa que perdeu boa parte dos seus movimentos, dos movimentos do corpo, ao ponto de ser necessário ele ser transportado por 4 homens no seu leito. E Jesus os vê aproximando, e dado a dificuldade da aproximação, eles sobem no eirado.
As casas possuíam, naquela região e dentre o povo de Israel, um compartimento superior, onde as pessoas guardavam ali os alimentos, trigo, arroz, ou qualquer outro alimento para secar. Era colocado em cima das casas, como se fosse uma espécie de varanda nos nossos dias. E havia uma escada ao lado da casa que dava acesso a esse local. Então esses homens subiram por essa escada, o eirado era plano e reforçado. Eles colocavam ali os alimentos para secar, as pessoas subiam ali para depositar o alimento, então era um local reforçado. Então agora eles começam a abrir um buraco ali no ponto em que Jesus se encontrava e baixaram o paralítico próximo a ele. E todo esse trabalho evidenciava a fé destes homens, tanto dos que carregavam como daquele que era carregado. Todos eles acreditavam que Jesus tinha poder para curá-lo. Se assim não fosse, eles não se dariam a tanto trabalho. Não somente os que carregavam, como o homem que era carregado. Se o paralítico tivesse alguma dúvida a respeito do poder de Jesus, jamais ele se submeteria a uma situação dessa natureza. Imaginem a cena: ser transportado no leito pelas ruas das cidades, subir uma escada no eirado, ser pendurado ali de repente por uma corda, para descer o telhado da casa. Só se submeteria e faria uma coisa dessas quem de fato acreditasse na autoridade de Jesus sobre todas essas coisas. Esses homens criam que Jesus tinha autoridade e poder para restaurar o paralítico, e assim eles fizeram. Desceram este homem aos pés de Jesus. Essa é a primeira cena. Observe agora a reação de Jesus à fé destes homens, lá no verso 5 até o 11. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Apenas esses. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Certamente as palavras de Jesus foram as mais estranhas para todos aqueles que estavam presentes, inclusive para o homem deitado em seu leito. A expectativa do homem deitado no leito e das pessoas era ver Jesus curar o paralítico, ouvi-lo dar uma ordem, como depois de fato ele deu no segundo momento, e o homem ser restaurado. Todos, se não todos, a maioria devem ter ficado perplexos com a atitude de Jesus em relação a este homem. Certamente, quando este homem desce pelo telhado, todos os olhares se fixaram na expectativa de ver um milagre de Jesus. E quando Jesus olha para este homem, ele lhe diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Deve ter acontecido um silêncio maior do que o nosso aqui no momento do culto. Todo mundo deve ter ficado de boca fechada, um silêncio total. A multidão se calou. E Jesus certamente deve ter usado esse silêncio por um determinado momento e observado a reação das pessoas. E agora é interessante nós observarmos que essa resposta de Jesus nos ensina que Jesus conhece as nossas reais necessidades. Para a multidão, a maior necessidade daquele homem era ser restaurado da sua paralisia, voltar a andar, ser curado da sua enfermidade. E essa era a expectativa do povo e do próprio homem, certamente. Mas isso nos ensina que Jesus não vê como nós vemos. O homem vê o exterior, mas Jesus vê o nosso coração. Quando esse homem se depara com os olhares de Jesus, a sua expectativa certamente era voltar a andar. Mas Jesus conhecia plenamente ele, bem melhor do que ele mesmo, e sabia de fato aquilo que ele necessitava. E a maior necessidade daquele homem e de todas as pessoas é o perdão de Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano. Antes de curar o seu físico, Jesus restaurou a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Embora não nos é dito as razões pelas quais esse homem ficou paralítico, se foi um problema de nascença, enfermidade ou acidente, mas pesava sobre ele um estigma de ser um grande pecador.
Esse é um estigma que pesava sobre a vida daquele homem e de todos que tivessem algum tipo de enfermidade. É verdade que todos nós nascemos em pecado. E de fato nós somos pecadores. Mas uma pessoa naquela circunstância era vista naquele contexto como alguém sobre quem Deus pesou a sua mão como consequência dos seus pecados. Só para vocês terem uma ideia, certa vez diante de um deficiente visual, os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que fosse cego? Então, naquela cultura, naquele momento, uma enfermidade dessa natureza era vista como alguém que Deus pesou a mão e o deixou naquela condição paralítico como consequência dos seus pecados. Esse era o estigma que este homem carregava sobre a sua vida. É verdade que alguns problemas físicos são decorrentes, estão relacionados ao pecado, mas nem todos. Portanto, a maior necessidade deste homem era o perdão de Deus, ser restaurado espiritualmente, ser aceito por Deus em sua presença. E Jesus sabia que essa era a sua maior necessidade. E além de conhecer as suas reais necessidades, Jesus também nos ensina que o perdão é a melhor cura que uma pessoa pode receber. Muitas pessoas procuravam Jesus com o objetivo de resolverem os seus problemas físicos, um alívio para suas dores, queriam algum tipo de milagre, como se a cura física ou qualquer outra cura, de qualquer outra dor ou dificuldade, fossem os maiores problemas de uma pessoa. Agora eu pergunto para vocês, qual é o melhor milagre de Deus em favor de uma pessoa? Curar a dor física? Curar a dor emocional? Abrir os seus olhos, fazê-lo andar ou falar? Curar de um câncer terminal? Ou de uma doença extremamente agressiva? Ou perdoar os seus pecados? Reconciliá-lo com Deus? Conceder a vida eterna? Qual desses milagres você preferiria? Então Jesus concedeu a este homem a maior bênção que uma pessoa pode receber, o perdão de Deus. Jesus deu a este homem o bem que nenhuma fortuna pode comprar, a paz com Deus. Jesus concedeu a esse homem a maior graça que uma pessoa pode receber, a vida eterna. Que gloriosa paz, que tranquilidade, que alívio, quando Jesus chamou esse homem de filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Certamente o semblante deste homem se transformou ao ouvir dos lábios do Salvador essas doces palavras. O seu maior problema, ou o problema maior das pessoas, não são as suas enfermidades, a doença, a dor. O maior problema das pessoas também não é a falta de dinheiro, ser pobre, problemas familiares e coisas semelhantes. O maior e único problema do ser humano é o pecado. O pecado é o maior e pior problema. É ele quem nos separa de Deus. É o pecado que nos escraviza uma pessoa. É o pecado que nos leva às piores atitudes. É o pecado que nos leva a cometer as atitudes mais absurdas. É o pecado que nos deixa a pessoa insensível ao ponto de cometer os piores abusos. E esse problema só Jesus tem poder para resolver. Disse ele: perdoados estão os teus pecados. Essas palavras de Jesus foram proferidas em alto e bom som. Todos os ouviram. Quem sabe até os que estavam lá fora, mais distante, ouviram as palavras de Jesus, essas palavras de Jesus. E ali, entre os ouvintes, estavam alguns religiosos. E estes religiosos começaram a questionar as palavras de Jesus. Observem a nossa terceira cena, o questionamento dos religiosos, versos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? O que faziam ali as autoridades religiosas?
Marcos cita os escribas, também chamados de mestres da lei. Lucas diz que haviam também os fariseus, vindos de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e de Jerusalém. Nesse momento aqui, nós estamos lendo esse texto, nesse momento do ministério de Jesus, já há uma notoriedade a respeito de Jesus. Jesus já era bem relativamente conhecido. A notícia a respeito dos seus milagres, da sua mensagem, já havia se espalhado até Jerusalém. Isso alarmou a liderança religiosa que compunha lá o Sinédrio judaico. E o Sinédrio judaico, essa liderança, certamente eles devem ter formado uma comissão para investigar os ensinos de Cristo e a veracidade de seus milagres. Então, eles estavam ali não para aprender, e sim como investigadores, como farejadores de heresias. E foi isso que eles disseram a respeito de Jesus quando ouviram perdoar os pecados do paralítico. Eles estavam certos quanto ao questionamento. Só Deus pode perdoar pecados. Nesse sentido, eles estavam certos. Lá no livro do Êxodo, capítulo 34, diz assim a palavra de Deus: Moisés, diante da presença de Deus, disse: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Salmo 103, o salmista diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Isaías 43 disse Deus: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. No livro de Miqueias, lá no capítulo 7, diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Então, nesse sentido, eles estavam certos. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Nenhuma igreja, por mais fiel que seja a palavra de Deus, tem esse poder. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum pastor, pode ser pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, nenhum destes tem autoridade para perdoar pecados a não ser Deus. Só Deus. Todo pecado é cometido primeiramente contra Deus. E essa ofensa a Deus, só Ele tem poder para perdoar. Nós perdoamos ou deveríamos perdoar as ofensas cometidas contra nós. Essas sim, nós podemos e devemos perdoar. Mas agora as ofensas contra Deus, só Jesus tem poder e autoridade para isso. E esse foi os erros dos líderes religiosos. Não reconheceram a autoridade de Jesus. Eles estavam errados em não reconhecerem a divindade do Senhor. Quem sabe agora você deve estar se perguntando: ô pastor, mas como eles poderiam, ou como eles deveriam reconhecer a divindade de Jesus? Como isso era possível? Como que eles poderiam, então, chegou um homem chamado Jesus, e agora como que eles podem reconhecer que ele é o Messias? Por causa dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus testificavam a seu respeito. E eles estavam ali justamente por causa dos milagres que já tinham ouvido ou testemunhado, milagres que Jesus realizou. E no Velho Testamento, a Escritura Sagrada diz que o Messias faria tais milagres. Lá no livro de Isaías, capítulo 35, o texto diz: Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, Ele vem e vos salvará. Então abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Quando João Batista teve dúvida se Jesus era o Messias ou ainda eles deveriam esperar outro, veja só a resposta de Jesus àqueles que vieram em nome de João Batista. E ele respondeu: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
Então os milagres eram a evidência perceptível, palpável, crível, incontestável, irrefutável de que Jesus é o Messias, o Cristo enviado de Deus. E ele já havia realizado inúmeros milagres que atestavam a sua divindade. Então, os milagres de Jesus eram as evidências de que ele era o Messias. E agora, então, observamos a resposta que Jesus dá a esses religiosos. Observem o que ele diz. A resposta de Jesus é a nossa quarta cena. Resposta de Jesus aos religiosos. Verso 8 ao 11. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles arrazoavam sobre essas coisas, disse-lhes. Jesus sabia o que se passava no coração destes homens. Quem sabe eles devem ter tomado um susto quando Jesus disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Eles não pronunciaram palavra alguma. Eles arrazoavam em suas mentes, conversavam apenas consigo mesmos, disseram a si que Jesus estava cometendo uma blasfêmia ao perdoar o pecado daquele homem. E agora, para provar que ele tem poder para perdoar os pecados, Jesus colocou um dilema diante desses religiosos. E qual é o dilema? Ele faz uma pergunta: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Certamente nenhum deles respondeu. Agora, é claro que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Perdoar pecados não exigiria uma comprovação visível, pelo menos no tempo presente. Imaginem um líder religioso ou uma pessoa dizendo assim: estão perdoados todos os teus pecados. Aí a outra pessoa pergunta: fulano, qual é a garantia que os pecados dessas pessoas foram perdoados e que eles vão morar no céu, vão morar com Deus? A pessoa pode responder: quando chegar lá você vai ver. Espere chegar a morte deles, Jesus voltar, e aí você vai ter uma prova que eu perdoei os pecados deles. Então, não existe como uma prova, momentânea. Posso falar: perdoados estão todos os seus pecados. Como é que o senhor prova que está perdoado? Quando chegar na eternidade você vai saber. Não tem como provar. Agora, então é mais fácil dizer para uma pessoa: perdoados estão os pecados. Não tem como provar, não tem como aferir, só na eternidade. Então é difícil você contestar. Agora, dizer a um paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, isso é algo visível. O paralítico em algum momento vai ter que levantar da sua cama e sair andando sem nenhuma ajuda. Isso é algo visível, e só Deus tem autoridade e poder para isso. E Jesus então apresenta mais uma vez uma das suas credenciais divinas, que ele tem poder para perdoar pecados, autoridade para perdoar pecados. Ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Havia um conceito entre os judeus que dizia que para uma pessoa ser curada de suas enfermidades, Deus precisava primeiramente perdoá-la. Só após o perdão a saúde ficaria, a restauração aconteceria. E Jesus então os coloca em xeque com os seus próprios conceitos, dizendo que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Como já foi dito em outro momento, os milagres de Jesus não tinham um fim em si mesmo.
O objetivo do milagre era apontar para a divindade de Jesus. João mostra isso bem claro no seu evangelho. Lá no finalzinho ele diz, porque o evangelho de João é apresentado através de 7 milagres. E lá no finalzinho ele diz, Jesus fez muitos outros milagres além destes que eu comentei. Mas estes eu escrevi, eu deixei claro aqui, para que vocês creiam nele. E crendo nele, tenham a vida eterna. Então os milagres tinham esse objetivo, né? Eles apontavam para a divindade de Jesus, mostrava que ele era Deus, que ele é o Filho de Deus. Essa foi a conversa de Nicodemos com Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor só pode ter vindo da parte de Deus, porque os milagres que o Senhor faz, realiza, só se Deus estiver com a pessoa, é possível isso acontecer. Então Jesus, os milagres apontavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que ele era o Cristo, e como tal tem toda a autoridade para perdoar quem ele quiser. O sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo pecado. Ele é o Salvador. O nome de Jesus já tem esse significado, aquele que salva. E salva do quê? Das consequências do pecado, da morte eterna. A expressão Filho do Homem foi tirada do livro de Daniel, lá no capítulo 7, quando o profeta teve a visão de um Filho do Homem, o Messias, vindo sobre as nuvens e recebendo da mão do ancião de dias, que simbolizava o próprio Deus, e ele recebe todo o domínio, toda a glória, e o reino, e ele é rei de todos os povos, para que todos os povos o servissem, e o seu reino jamais terá fim. E Jesus se identifica como sendo o Filho do Homem, o Messias, e seus milagres atestavam a sua divindade. E esse homem então se apresentou diante de Jesus com um desejo de ser curado fisicamente, e recebeu 2 bênçãos: o perdão de seus pecados e a restauração do seu corpo. E diante deste milagre, a multidão ficou extasiada. Observem o que eles disseram. A nossa quinta cena, a reação da multidão, verso de número 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oh, aleluia! A admiração de todos se admiraram, ficaram tremendamente impactados pelo poder de Jesus em restaurar uma pessoa naquela circunstância. Um homem chegou carregado por 4 amigos, desceu na presença de Jesus pelo teto, amarrado em uma corda, e minutos depois, diante da autoridade de Jesus, saiu andando em perfeito estado, carregando nos braços seu leito. Imaginem a cena, esse momento glorioso. E além de admirados, o texto diz que eles glorificaram a Deus, começaram a dar glória a Deus, reconheceram a mão de Deus na ação de Jesus e bendisseram a Ele por sua ação gloriosa e misericordiosa sobre a vida daquele homem, ao ponto de reconhecerem a grandeza do milagre, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nunca esteve entre nós um homem com tamanha autoridade e poder, para apenas ao som da sua boca dar uma ordem, e as coisas aconteceram como ele mandou. Jamais vimos coisa assim. Conclusão: na cura deste paralítico aprendemos que a situação do homem sem Jesus, esse paralítico, ele simboliza a situação do homem sem Jesus. Uma pessoa sem Cristo é um pecador como outro qualquer. Uma pessoa sem Jesus está enferma. Embora o pecado não seja uma doença, ele adoece as pessoas, ele cauteriza as mentes, ele cega as pessoas, ele endurece os corações, e essa é a razão de todas as mazelas neste mundo. Esta é a razão para as atitudes mais cruéis que presenciamos, sempre esteve presente e estamos presenciando em nossos dias. E se Deus não nos guardar, até nós estamos sujeitos a sofrer, ou os nossos familiares, como consequência dessa situação do homem
pecador. Nós vivemos em uma sociedade doente e enferma como consequência do pecado. Os nossos problemas não são só faltas de hospitais públicos, falta de distribuição de renda, educação e coisas dessa natureza. O maior problema do ser humano é a falta de Jesus, de comunhão com Cristo, vida verdadeiramente cristã, vida segundo a palavra de Deus. E além do pecado torná-las desumanas, o pecado as paralisa espiritualmente. As pessoas nessas condições pecadoras, por si só, jamais irão à presença de Jesus. Elas terão de ser carregadas. E a segunda conclusão, a importância dos cristãos levar as pessoas à presença de Cristo. Essa paralisia figuradamente representa o estado que se encontram os pecadores, paralisados em relação a Cristo. Eles por si só jamais irão à presença de Jesus. Eles necessitam de ser carregados. Agora, quem irá carregá-los? Aqueles que já foram perdoados, que foram restaurados, que estão em condições de carregar essas pessoas. E a quem nós devemos levar? Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Nenhum homem, mulher, nenhuma igreja, nenhum pseudo-santo, nenhum objeto, nada pode perdoar pecado de uma pessoa a não ser Jesus. Só Jesus pode perdoá-lo e conduzi-lo à presença de Jesus. Só Ele e mais ninguém. Só Ele tem autoridade para perdoar os pecados cometidos contra Ele. Jesus é Deus e somente Ele pode perdoar qualquer pecado cometido contra Ele. Não existe nenhum outro nome no céu, na terra ou em qualquer outro lugar pelo qual importa que sejamos perdoados. Só Jesus pode dizer: filho, estão perdoados os teus pecados. Quarto aqui, não existe milagre maior ou melhor que o perdão de Deus. Essa é a melhor bênção que uma pessoa pode receber, o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Agora, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Como é que a gente aplica o texto que nós acabamos de ler? Eu gostaria de fazer duas aplicações. Primeiro, a aplicação no sentido da nossa responsabilidade. Levar os pecadores à presença de Jesus. É minha, é sua, é nossa, de todo cristão. É essa a responsabilidade. Eles estão paralisados, eles estão atolados em seus pecados, inertes nos seus prazeres. Levá-los a Jesus é responsabilidade de cada um que já creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora, minha pergunta para vocês, irmãos: há quanto tempo você não evangeliza uma pessoa? Há quanto tempo faz que você não leva uma pessoa aos pés de Jesus? Há um teólogo, um pastor chamado Richard Baxter, falando para pastores. Ele escreveu um livro para pastores. Ele disse que uma das evidências da nossa conversão é a evangelização. Uma das evidências que nós somos crentes é como quando vivemos uma vida evangelizando as pessoas, fazendo discipulado. Uma pessoa que não se dedica a falar do evangelho para outra, desconhece o significado e a importância do relacionamento com Cristo. O evangelho é a boa notícia, é a melhor notícia de toda a história humana. É a notícia mostrando que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz e por meio do seu sangue pagou a nossa dívida, concedendo-nos o perdão dos nossos pecados e nos reconciliando com Ele. Se você não gosta de dar uma boa notícia, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada. Agora, essa tarefa vai ser fácil, pastor? Claro que não. Os pecadores vão ter que ser arrastados, carregados. Necessitará de muito esforço, de dedicação, de empenho de nossa parte. Além disso, haverão muitos obstáculos. Os obstáculos surgirão tentando nos impedir de colocar os pecadores aos pés de Jesus. Nós teremos que enfrentar a multidão vai querer atrapalhar, teremos que subir escadas, subir no erado, destelhar casa, descer pecadores pela corda para que Jesus os perdoe. E como que nós levamos hoje as pessoas à presença de Jesus? Ensinando a palavra de Deus. É dessa forma que nós os conduzimos aos pés de Cristo. Evangelizando, oração e um testemunho cristão.
Levar pessoas ao pé de Jesus é uma demonstração que nós cremos que Ele tem poder para perdoar pecados. Nossa função é levá-los, perdoá-los pertence a Deus. Segunda aplicação: você já ouviu a doce voz de Jesus dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados? Você já ouviu essa voz? O Espírito Santo já lhe falou, já lhe deu essa certeza que você foi perdoado por Deus? Se você ainda não ouviu, se você pode receber o perdão de Jesus nesta noite, nesta hora. Ele mesmo te convida para você se arrepender dos seus pecados e crer nele como Senhor e Salvador. E essa é a maior bênção que uma pessoa pode receber: o perdão de Deus, a salvação, a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, oremos. Bendito Deus, nós te agradecemos por aqueles que foram instrumentos nas tuas mãos para levar-nos à presença de Jesus. Muito obrigado, Deus, por estes homens e mulheres. E acima de tudo nós te bendizemos, porque o Senhor, na pessoa bendita do Espírito Santo, nos disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Obrigado, Jesus, por essa tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor iluminou a nossa mente para que reconhecêssemos os nossos pecados e dele nos arrependêssemos. O Senhor tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, sensível à sua palavra. Muito obrigado por isso. O Senhor nos abençoou para que crêssemos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome por esta tão grande salvação. E que, à semelhança daqueles que nos pregaram, que investiram em nossas vidas, que nos ensinaram a palavra de Deus, que oraram conosco e oraram por nós, que nós, à semelhança destes, nos coloquemos nas tuas mãos para levar pecadores à tua presença. Ajuda-nos, desperta-nos para esse trabalho. Pecadores jamais irão espontaneamente à presença do Senhor, e nós somos os meios que o Senhor providenciou para trazê-los. Que nós façamos a nossa parte, nos ajude. E agora nós te pedimos, em favor daqueles que aqui estão, que o Espírito Santo opere nesses corações, para que todos tenham ouvido a doce voz de Jesus perdoando os seus pecados. Que nenhum de nós saiamos daqui esta noite sem a convicção de que o Senhor, em Cristo Jesus, nos perdoou. Em nome de quem nós oramos e mais uma vez te agradecemos. Amém, amém e amém.